Eu quero meditar com você num texto que encontra-se em Isaías capítulo 64, versículo 4 e também 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 até o 12. Isaías 64, versículo 4 diz: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? E o texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 a 12 diz: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém? Quando nós lemos o texto de Isaías capítulo 64, versículo 4, nós vemos uma realidade que não é mais a realidade de nossos dias. Aquela realidade de um povo que não tinha comunhão com o Senhor, um povo que não tinha acesso direto a Deus, um povo que conhecia o Senhor, mas não por ter comunhão, não por vivenciá-lo, mas porque ouviu dos seus pais, dos seus avós, enfim, ouviram a respeito do Deus Todo-Poderoso, ouviram daquele que fez os céus e a terra, mas eles não tinham condições de achegar-se a Deus, de possuir comunhão verdadeira com o Senhor, de conhecer a Deus tal como nós o conhecemos hoje. Realidade como a nossa, amados, realidade a respeito das coisas espirituais qual temos hoje, só no Jardim do Éden houve. Só ali Adão e Eva e todos aqueles que viveram com Adão e Eva, ou seja, seus filhos, netos, só estes, antes do pecado, puderam conhecer a Deus verdadeiramente, puderam ver ao Senhor verdadeiramente. Comunhão, proximidade, amizade com o Senhor. Mas após o pecado, irmãos, a palavra de Deus nos fala que isto foi quebrado, esta realidade foi quebrada e que o homem afastou-se por completo de Deus, distanciou-se por completo do Senhor. E essa distância, amados, fechou a porta da comunhão, fechou a porta da amizade. E a partir daquele momento, todos viveram essa realidade descrita em Isaías capítulo 64, versículo 4, que também é de certa forma repetida por Paulo quando escreveu ao povo de Corinto. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Então essa é uma verdade, irmãos, daqueles que viveram antes do Senhor. Mas Cristo Jesus veio mudar essa realidade, porque antes dependiam dos sacerdotes, antes dependiam do sangue, dependiam do sacrifício, dependiam do holocausto, para que seus pecados fossem perdoados, para que fossem purificados, mas eles não conseguiam ver nada além do templo, eles não conseguiam ver nada além aquilo que estava após o véu do templo. Ali era a limitação, porque Deus não permitiu que eles tivessem acesso à sua glória por completo. Mas, irmãos, como Deus é maravilhoso, como Deus é extraordinário, como Deus é bom, como Deus amou a humanidade a ponto de mudar esta verdade, a ponto de nos dar Cristo Jesus, de enviar Cristo Jesus, o Cordeiro verdadeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Cordeiro que quebrou as cadeias, que rasgou o véu, que permite que o homem hoje tenha acesso aos santos dos santos, que o homem sente-se com o Senhor, que o homem converse com Deus, que o homem tenha acesso direto, oh glórias, acesso direto ao trono do Senhor. Meus amados, e era a respeito dessa liberdade que hoje temos que
Paulo escrevia a respeito dessa liberdade verdadeira, dessa nova realidade de vida espiritual. Era a respeito dessas coisas que os homens desconheciam, que eles não tinham conhecimento, mas Paulo tinha prazer, e Paulo foi chamado e escolhido por Deus para que fosse ele um ensinador, alguém que levasse essas verdades aos corações, para que os olhos pudessem serem abertos, para que cada um pudesse contemplar a glória do Senhor sem limitações. Mas, irmãos, isso foi 2000 anos atrás. Paulo escreveu isso aqui há praticamente 2000 anos atrás. Ainda hoje, amados, nós estamos deparando com pessoas com seus olhos totalmente fechados, olhos que ainda não conheceram verdadeiramente a Deus, olhos que ainda não viram a glória do Senhor, olhos que são guiados pelo entendimento humano. E o versículo 10 diz: o Espírito nos faz conhecer a Deus, mas o homem, muitas vezes, ele é guiado pelo seu próprio Espírito. Versículo 10 diz: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus, irmãos, foi derramado sobre a humanidade, quando o Espírito Santo de Deus foi dado à humanidade, uma nova realidade nasceu, porque o Espírito de Deus abriu os nossos olhos, o Espírito Santo de Deus nos fez entender aquilo que Deus quer para nós, nos fez conhecer o Senhor, nos revelou as profundezas do Pai, nos revelou o amor, a misericórdia, a grandiosidade do carinho de Deus para com nossas vidas. Infelizmente, muitos estão voltando ao passado, mas nós não podemos voltar a este passado, o passado da ignorância espiritual, o passado no qual os homens tinham seus olhos totalmente vedados, fechados, totalmente vendados, olhos que não conseguiam ver a glória do Senhor, olhos que não conseguiam enxergar o amor de Deus para as nossas vidas e que eram guiados apenas por homens. Apenas por homens. Eram dias nos quais os profetas vinham e revelavam a vontade do Senhor. Eram dias nos quais os homens vinham e revelavam aquilo que Deus queria para o seu povo. No entanto, eles mesmos, pessoalmente, não tinham acesso a esta revelação. Mas a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo de Deus nolo revelou. Oh, glórias! Porque é o Espírito, amados, que hoje nos abre o entendimento para entendermos a grandiosidade de Deus, para compreendermos o chamado do Senhor, para agarrarmos aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas e sermos homens, mulheres, jovens, crianças, pessoas cheias do Espírito, pessoas íntimas de Deus, pessoas que conheçam ao Senhor, que andem, que tenham prazer em pagar o preço, que tenham prazer em satisfazer a vontade do Pai, que tenham prazer em deitar nos braços do Rei. Oh, glórias! Amados, nós precisamos entender esta verdade. Versículo 9 nos fala do passado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, no entanto, o versículo 10 diz: mas Deus nolo revelou pelo Espírito Santo. Eis aí, amados, a verdade de Deus para a minha vida, para a tua vida. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E é isso que o Espírito Santo de Deus tem feito para conosco, irmãos. É revelado a vontade do Senhor, revelado os caminhos de Deus, nos feito entender a vontade do Senhor, porque ela é aberta a todos quanto desejam conhecer ao Senhor. A vontade de Deus é aberta a todos quanto querem viver segundo os princípios de Deus. Um privilégio, irmãos, um privilégio que aqueles do passado, que aqueles antes do derramamento do Espírito Santo de Deus, antes de Cristo Jesus, não tiveram. Muitos almejaram, muitos sonharam com essa oportunidade, muitos quiseram demais, até pagaram um preço, mas pouco viram a respeito da glória do Senhor. Moisés, por exemplo, quando viu a glória do Senhor, ele viu por uma fresta, apenas por um instante.
Mas nós vivemos dias, amados, que a graça de Deus é tão grande, que a revelação do Espírito é tão intensa, que nós podemos ver a glória do Senhor verdadeiramente. Isto é grande, amados. Isto é grande demais para a minha vida, isso é grande demais para a tua existência, mas nós precisamos entender, irmãos, que é Deus que quer isto para a minha vida e para a tua vida, que isto é a vontade manifestada do Senhor. E o versículo 11 diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Nesse texto, irmãos, Paulo está dizendo que o homem conhece muito mal a si próprio, e se deseja conhecer a Deus, se deseja comunhão com o Senhor, se deseja vivenciar a Deus, é necessário estar pronto para receber a revelação do Espírito. Mas um detalhe, irmãos, para que você receba a revelação do Espírito, é necessário que você porte-se como um sacerdote de Deus. Como um sacerdote de Deus. E o sacerdote, ele é irrepreensível nas suas ações. É um homem santo, um homem puro, um homem que representa a glória de Deus. E você, amado, é chamado por Deus como sacerdócio santo. Você realmente é um sacerdote do Senhor, meu amado? Enxergam na tua vida o sacerdócio, a presença, a glória, a manifestação de Deus? Irmãos, nós não podemos brincar de sermos crentes, de sermos religiosos, porque muitos estão muito felizes, apenas felizes, porque estão no rol de membro das igrejas, porque de uma forma ou outra estão ligados a uma entidade religiosa, mas não estão muitas vezes escritos no livro da vida. E nós precisamos e desejamos e queremos estar no livro de Deus, meus amados. Mas para que meu nome esteja no livro do Senhor, eu preciso honrar o Senhor com toda a minha existência. Com toda a minha existência. Se nós formos refletir a respeito do sacerdote do Velho Testamento, o sacerdócio no Antigo Testamento, veremos que foram homens que destacaram na presença de Deus, homens que cultivaram vida santa, vida irrepreensível, que tiveram condições de representar o Senhor diante dos seus. Sim, eles representavam o Senhor diante da nação. A pergunta que eu faço, meu amado, que eu faço a mim mesmo, Elias Oliveira: você tem representado o Senhor diante da sociedade na qual você está inserida, da sua cidade? Eu tenho representado o Senhor no meio no qual eu estou? Ou sou apenas mais um, semelhante àqueles que estão por aí, vivendo segundo aqueles que estão aí neste mundo, sem compromissos com o Senhor? Amados, o versículo 12 ainda fala: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Irmãos, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Nós não temos recebido o Espírito do mundo. O Espírito que nós temos é o Espírito que vem dos céus, é o Espírito que vem do trono de Deus, é o Espírito de Deus. E se nós temos o Espírito de Deus, meu amado, a palavra nos fala que eu conheço ao Senhor, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, é assim que fala a palavra. E se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu preciso refletir a vontade do Senhor na minha existência. Eu preciso ter comunhão íntima com Deus, eu preciso sentar-me com o Senhor, eu preciso conversar com o Senhor, eu preciso ter consciência que não sou meu,
mas que eu fui comprado, que eu fui lavado, que eu fui purificado e que hoje eu sou templo do Espírito de Deus, que sou sacerdote, escolhido, separado para fazer a obra de Deus. E eu quero falar para você ainda, meu amado, que você é um sacerdote chamado por Deus, escolhido por Deus, separado por Deus para gastar-se na obra dele, para gastar-se como representante dele nesta terra. Você não está aqui por acaso, você está aqui nesta terra com um objetivo muito especial, e esse objetivo, o primeiro ponto, é honrar e glorificar o nome santo de Deus e, por consequência, mostrar que você honra e que você glorifica esse bendito santo nome com tuas ações, com a tua forma de agir, com a tua forma de falar, com a tua forma de viver na sociedade. Nós precisamos, irmãos, nos parecermos com Cristo Jesus. Mas infelizmente o que nós temos visto é que muitos se assemelham a este mundo, muitos perderam a beleza de Cristo Jesus e são semelhantes a este mundo, faces apagadas, faces sem luz, face sem vida, face opaca, porque não possui comunhão com Deus, porque ainda não abraçaram o Senhor em primeiro lugar na sua existência. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa verdade, meu amado, ela referia-se ao povo antes de Cristo Jesus. Porque hoje tudo isto é uma verdade para nossas vidas. Porque hoje nós temos visto, nós temos ouvido, tem penetrado em nosso coração aquilo que Deus tem preparado para o seu povo escolhido. E se você não consegue enxergar essas verdades, meu amado, você precisa rever pontos fundamentais na tua existência. Ver onde você está errando e buscar o conserto de Deus para a tua existência. E lembre-se, meu amado, lembre-se, não é o espírito humano. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Tu queres conhecer ao Senhor, precisas dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Se queres conhecer a Deus, precisas ser templo do Espírito Santo de Deus. Se queres conhecer ao Senhor, precisas ser sacerdote do Senhor nessa terra, representar o Senhor nessa sociedade e manifestar a glória do Senhor àqueles que estão necessitados, carentes da mão misericordiosa de Deus. Meu amado, que você compreenda que vivemos nos dias nos quais o Espírito de Deus tem aberto as profundezas de Deus ao seu povo, tem nos dado conhecer a Deus de uma forma muito profunda, muito próxima, muito intensa, e que tu corras e busque essas verdades para a tua existência, em nome de Cristo Jesus. Amém. You feel